Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Esse é o verso 20, Provérbios 13, verso 20. Que verso maravilhoso, né? Tá vendo que nós estamos numa série aí só falando de provérbios, né? Os primeiros versinhos aqui, antes da gente entrar no capítulo de hoje. Mas quem anda com os sábios é aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A minha mãe falava muito isso. Vai andar com sábio? Vai se tornar sábio. Vai andar com gente má? Não tem outro jeito. Você vai fazer alguma coisa ruim. Então a escolha dos amigos, a escolha daqueles com quem eu vou compartilhar, né, a vida, os pensamentos, é fundamental. Fundamental. Tente escolher pessoas que façam você crescer. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos todos os dias aqui às 6 da manhã, abrindo essa programação matutina aqui da Novo Tempo. Estamos também às 3 da manhã na repetição desse programa, então no outro dia. No Deezer e Spotify, desde Gênesis capítulo 1 até agora nós estamos lá, né? Tem todos os programas gravados, tem o áudio para você poder, enquanto dirige, ouvir o programa e tal. Essas duas mídias são muito legais. Estamos também no NT Play, lá você encontra outros conteúdos para poder desfrutar também aqui da Novo Tempo. E o nosso carro-chefe aqui, nós temos quase 470 mil pessoas inscritas no YouTube. Lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Não esqueça do NT aí. Vai lá, se inscreva, queremos chegar ao 500 mil aí rapidinho, viu? E vamos chegar aí, talvez até antes do meio do ano. Mas nossa ideia é 1, 2, 3, 4 milhões e 10, 20. Nós queremos muita gente estudando a palavra de Deus. A gente sabe que faz uma enorme diferença estudar a palavra de Deus na vida. Nós temos como companheiros de trabalho aqui os Anjos da Esperança. Eles sustentam a Rede Novo Tempo através das suas doações, né? Rádio, TV, mídias sociais, os cursos bíblicos, né? Toda hora um curso bíblico novo aparece, um tema novo, relevante, para que você possa ter ali na sua caminhada cristã e chegar onde Deus gostaria que você chegasse, no seu reino. Então é bem simples se tornar um Anjo da Esperança, faça parte deste grupo. Você pode mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui. Tem uma pergunta, você vai ter aí a resposta pelo nosso pessoal e bem-vindo ao grupo dos Anjos da Esperança. Bom, graças a esse grupo nós temos então, como mencionei, os cursos bíblicos e olha que tema extraordinário. Virou uma revista Esperança agora, da Novo Tempo, né? Que tema? Pais preparados, filhos de caráter. De forma, assim, bastante didática e tendo como base a Bíblia Sagrada, essa é a nossa base aqui, nós estamos respondendo várias perguntas para você. Pais preparados, filhos de caráter. Questão da disciplina, questão da rebeldia, como inspirar, né? Como marcar os filhos para que eles possam ter caráter. Tá bom? Nós vamos para um intervalo agora, intervalo costumeiro para você conhecer um pouco mais a Novo Tempo. Esse intervalo tem na TV, mas não tem no YouTube. Você já percebeu isso. E na volta, o penúltimo capítulo de Jó, capítulo 41, tá bom? Então não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o penúltimo capítulo de Jó, capítulo 41. E você sabe, nós estamos todos os dias às 6 da manhã, na telinha da TV Novo Tempo, e estamos no YouTube também, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva e passe para os seus amigos também, copie o link do programa e o link do canal também, né? Que é muito interessante para você passar. Capítulo 41. Eu estou voltando aqui a partir do 38, quer dizer, a partir do 39, eu estou voltando para o 38 para a gente poder ter um pouco mais de noção. Alguns estão começando hoje aqui a nos acompanhar, mas a partir do 38,
quando terminam todas as considerações de Jó, Eliú foi o mais prolixo, que era o quarto amigo, né, que aparece para tentar aconselhar Jó, dizendo assim, olha, não é só punição, o sofrimento, mas também ele é prevenção, Deus deve estar lhe dando isso daí para prever que você não peque. Então, olha, tudo isso, você não pode reclamar com Deus. Aquela conversa toda de Eliú, que é uma conversa enfadonha, né? São seis capítulos, né? São uma conversa bem enfadonha, mas ele cita alguns pontos até interessantes ali, algumas verdades ele coloca. E agora Deus aparece. Já falou todo mundo? Tá, então eu vou aparecer. Jó, está preocupado? Você está perguntando qual é o seu pecado? Então, eu vou responder para você de uma forma diferente, com uma pergunta. Você sabe que Jesus fazia muito isso, né? Os seus algozes lá, os seus inimigos perguntavam, adversários, né? Perguntavam uma coisa, ele respondia com outra pergunta. E Deus aqui está respondendo a pergunta de Jó com outra pergunta. Outra pergunta. Qual era a pergunta de Jó? Senhor, onde é que eu pequei? Vem aqui e me convença do pecado, porque eu não tenho um pecado aqui na minha cabeça. Eu não pequei mentindo, adulterando. Eu não fiz isso, eu não fui desonesto. Eu cuidei do pobre, da viúva, né? A gente vê ali no último diálogo de Jó, antes do Eliú falar. Então, eu não fiz isso. Então, vem aqui, vamos arrazoar, seja o meu árbitro e me diga. Era isso que os amigos não aguentavam, porque eles diziam, você tem que confessar o pecado. Aí para o sofrimento. Para o sofrimento de Deus. Deus está mandando sofrimento para punir você. Mas não era isso. Então Jó, ele nunca foi acusado pelo diabo, porque ele nunca chutou o balde. Nunca. Ele nunca fez. Deus, então... Não, a esposa dele até disse, nega a Deus e morre, homem. Acho que Deus manteve a mulher dele só para ela falar essa frase para ele, né? Ele disse assim, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Então, confiança era uma coisa que estava lá. Jó sofria, mas falava com Deus. Ele não falava com outro ser. Ele não reclamava para as pessoas, ele reclamava com Deus. Davi também reclamava com Deus. A gente vai entrar em Salmos aí depois de amanhã. Davi reclamando, já tem lá uns Salmos, acho que é o 3 ou 4, já que ele, Senhor, me ouve e tal. Então, não tem nenhum problema você entrar em contato com Deus e dizer assim, não estou entendendo. Pode falar isso. Deus quer que você tenha um diálogo com Ele. E Jó teve esse diálogo. Só que Deus faz 3 perguntas, assim, lógico, dentro desse contexto todo, a gente resume em 3 perguntas. Jó, você pode explicar a minha criação? E Jó ficou quietinho, não dá para explicar a criação. E ele falou dos fenômenos da natureza, das trevas, da manhã, do sol, das coisas que aconteciam, das fontes de luz, né? O sol e tudo mais, os trovões, e Deus coloca tudo isso. Você pode explicar tudo isso? Aí ele faz uma segunda pergunta, né, nesse contexto, finalzinho do capítulo 39. Então ele pergunta assim, você é capaz, 38, aliás, 38, 39, o verso. Você é capaz de supervisionar, né, de administrar, né, você pode controlar esse contexto todo da criação. E ele cita aqui vários animais que não dependiam do ser humano para viver. Não eram ovelhas que eram dependentes. E ele entra aqui no capítulo 39, então falando de avestruz, falando de cavalo, falando uma porção de coisas. No capítulo 40, ainda no comecinho, Jó dá a sua primeira resposta. E a primeira resposta de Jó, diante dessas 77 perguntas de Deus, ele só fala 2 vezes. Aqui Deus dá uma pausa, e aqui no verso 40, no 42, 40 verso 2, quem assim argui a Deus que responda. Aí ele deu um espaçozinho para Jó responder. Deus estava falando assim, você está entendendo, Jó, o meu tamanho? Está entendendo o meu tamanho? Qual é o seu tamanho? Dá para explicar a minha criação? Dá para subjugar? Qual é o seu tamanho? Aí Jó diz, ontem eu me deliciei com esse verso aqui, até passei rápido os outros, sou indigno, ponto, sou indigno. O que eu vou explicar aqui? Eu até mencionei ontem, né, que a gente dá explicações para pessoas que matam, pessoas que
adulteram, pessoas... Não, isso é uma doença, isso é o fruto da sociedade, é o meio, então vamos mudar o meio para mudar a pessoa. Não, tem que mudar a pessoa. Nenhum processo político se mostrou capaz de mudar o ser humano, a sua índole. Para melhorar, dar mais qualidade de vida, Coreia do Sul, aí, coisa maravilhosa, né? Os estudantes, as pessoas, é um mundo diferente. E outros lugares, até no Brasil nós temos lugares maravilhosos aí. Mas aqui ele diz, eu sou indigno, não vou responder, eu calo a minha boca, porque eu não sei explicar a criação, eu não sei subjugar a criação, não dá. Eu estou entendendo o meu tamanho, porque agora eu estou começando a entender que não foi um pecado que me levou a esse sofrimento. Mas é a minha situação de pecado, eu estou à mercê. Então, a gente diz assim, bom, você não quer ser atropelado na rua? Nunca saia na rua, fique em casa. Você não quer cair de avião, né? Ou participar de um momento lá, um avião cai no meio do mar? Não quer? Não ande de avião. Não ande de avião. Simples assim. Se você sabe o seu tamanho, eu sei o meu tamanho. Então tá bom, haja conforme o que você vê na diferença quando olha para mim e quando olha para você. Você precisa de mim, Jó. Você precisa compreender quem eu sou, o que eu faço, para entender que eu não estou colocando sobre você esse sofrimento punitivo. Não estou colocando. A vida é assim. A vida é assim. Então, daqui a pouco a gente não vai viver mais. Não vou sair na rua, não vou andar de avião, não vou pegar ônibus, não posso sair porque eu posso ser roubado. Eu não vou viver. O mundo é assim. A gente está exposto. Era isso que eu queria dizer lá atrás. A gente está exposto a cada dia. Eu moro num prédio, são 2 ruas assim, uma esquina, comprida assim, de ponta. E às 5h30 da manhã eu vi uns gritos ali. E até eu levantar para olhar, abrir minha janela, que tem que puxar assim de cordinha e abrir lá para ver, já tinha passado tudo. O que aconteceu? Ali, na frente da minha casa. 5h30 da manhã, uma senhora indo para o trabalho, aliás, foi assaltada. 2 rapazes. Aí, como o pastor Daniel e eu fazemos, hoje é mais ele, capelania ali na 1ª Companhia, 16º Batalhão, e um abraço para você que participa desta companhia, muito querida, né? Eles conseguiram pegar lá os 2, 3 meliantes. Mas é assim, a gente sai e não sabe o que vai acontecer. Você está viajando, bate um carro, pronto. É assim a vida. Então Deus está querendo dizer assim, a vida é assim. Tem momentos bons, tem momentos ruins, mas todos passarão. Palavra básica, todos passarão. Está entendendo, Jó? Sou indigno. Aí continua, porque o 41 é uma sequência do 40. Ele fala aqui do hipopótamo. Eu mencionei no finalzinho, né? Eu gosto muito da África, eu já tentei trabalhar lá, né, como missionário, algumas vezes já tenho ido lá, mas o hipopótamo é o animal mais temido, ele não é carnívoro, mas é o que mata mais seres humanos. Você acha que é um animalzinho bacaninho, né? Mas ele tem uma força tremenda. E ele fala aqui, olha, ele é obra-prima dos feitos de Deus. Deus considera o hipopótamo obra-prima. Um dia nós estávamos no campo de prisioneiros, você sabe, eu fui sequestrado, fomos presos lá pelos guerrilheiros, e nós estávamos no campo de prisioneiros e eles levavam a gente uma vez por semana para tomar banho num laguinho que tinha lá. E os guerrilheiros que já conheciam a gente, eles deixavam as armas até perto da gente aqui, deixavam e iam tomar banho também, ali no rio, lavar roupa e tal. E um dia nós estávamos lá e um hipopótamo sai. Ele sai do meio da água e aquele jato d'água forte assim, e eles comem carne qualquer carne, né? Foram correndo pegar as metralhadoras lá para tirar no bicho e apareceu lá embaixo, uma rapidez na água impressionante. Mas um animal enorme. Eu nunca tinha me deparado assim, eu não sei em zoológico, né? Um animal enorme. Aqui diz assim, é a obra-prima. A obra-prima. Ele tem força. Ele tem muita força aqui, diz assim,
Alguém pode botar um laço no nariz dele? Alguns dizem que é elefante aqui, esse animal também aqui, mas como ele é aquático e tal, eu até acho que é hipopótamo mesmo. Aí ele fala do crocodilo. Algumas versões trazem Leviatã, não tem monstro, no mar não tem monstro. Tem alguns peixes lá que são diferentes, lá que a gente nem conhece. Estão lá no fundo, lá no escuro. Não é? Mas tem tem peixes enormes, não é? Que a gente não tem nem ideia, né? Uma baleia, assim, uma coisa. Mas ele fala do crocodilo. Fala do crocodilo que é assim, nada traspassa a sua carcaça. Se o crocodilo, você dá um tiro nele, dependendo da arma, né? Agora tem armas, mas se mandar uma flecha nele, naquele tempo, faz cócega. Por quê? Porque é um animal tremendo. A força daquela bocada dele, impressionante. Então ele diz assim, olha, é um animal tremendo, e não é um animal de estimação, ele diz assim. Mas é um feito maravilhoso. Ele ajuda a manter o equilíbrio ecológico na água, né? Diz que tem piranha, ele come piranha, né? E outros animais, manter o equilíbrio. Deus fez as coisas certinhas. Então ele vai gastar um tempão aqui para falar sobre isso. Vai gastar um tempão. O homem não pode controlar um crocodilo. Pode. O homem não pode controlar um hipopótamo. E se for elefante, também não pode. Nem rinoceronte, não pode controlar. Não tem como controlar a criação de Deus. Não tem como controlar. A criação de Deus é a criação de Deus. Você é capaz de subjugar? Essa é a pergunta. Subjugar, a última pergunta de Deus. Não subjuga. Crocodilo, não subjuga. Porque eles são assim, são tremendos. Aí fala das vestes, das escamas, da sua boca, vai falar uma porção de coisas, até fala alguma coisa que sai chama da sua boca, né? Tinha umas pedras que alguns animais grandes comiam que provocavam, assim, desconfortos intestinais e saiu uma fumaça. E alguns explicam dizendo que esses animais, quando respiravam, soltavam um borrifo de água e o sol batendo, parecia que era uma fumaça, fogo e tal. Não importa, mas são animais medonhos, né? Você vai encontrar com um jacaré assim no Pantanal, por exemplo, um jacaré, tudo bem, jacaré, vem aqui fazer um carinho. Ninguém faz isso. São incontroláveis, não dá para controlar um crocodilo. São as forças da criação de Deus. Agora, Deus diz assim, está vendo? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu posso explicar a minha criação, eu posso subjugar a minha criação, não é? E aqui, por fim, eu posso supervisionar a minha criação. Eu sou Deus. Você, Jó, é obra-prima também minha. E eu cuido de você. O verso 33, então, aqui do 41. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. O crocodilo não tem medo de nada, né? Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Quer dizer, ninguém controla isso. O que você responde, Jó? Então amanhã a gente vai saber o que ele respondeu, a última resposta de Jó. Só 2 respostas para 77 perguntas. Mas é importante também essa resposta aqui. É muito linda essa resposta. É o último capítulo que a gente vai ver aqui, quando a história é revertida completamente. Deus é craque em fazer isso. Reverter a sua história. Não importa onde você esteja agora. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é grande, Ele é justo, misericordioso. Eu sou um pozinho. Mas Ele olha para esse pozinho que se chama Ronaldo, que se chama Gabriel, que se chama Daniel, Alana. Ele olha para esse pozinho e diz assim, eu amo você e vou cuidar de você. Vamos orar? Pai bondoso, nossa gratidão porque o Senhor nos enxerga, nos ama, nos salva, mantém a nossa vida. Nos dá uma nova chance hoje e nós queremos aproveitá-la. Abençoa, Senhor, aquele que está passando um momento difícil e que precisa dessa chance para viver. Que ele seja tocado pelo Espírito Santo, como já está sendo tocado agora.
e que possa tomar a maior decisão da vida, olhar para o Senhor e acreditar no poder de fazer todas estas coisas para que a minha salvação aconteça. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, último capítulo de Jó, hein? Vamos saber algumas coisas quando houve uma mudança tremenda, uma reversão do assunto. Até lá. Conta-se uma história de uma mãe que castigou seu filho por ter tirado uma nota abaixo da média na disciplina de matemática. No meio da ameaça, ela falou que Deus ficava zangado quando as crianças não se esforçavam na escola. Então ela o castigou e o mandou para o quarto dormir mais cedo naquela noite. Passado algumas horas, arrependida pelas palavras grossas que havia falado ao seu filho, a mãe decidiu ir no quarto do menino para saber como ele estava. Ao entrar, percebeu que o garoto olhava para a janela enquanto os trovões rasgavam o céu da noite chuvosa. A mãe percebeu que o menino ainda estava chorando por causa do castigo. Preocupada, a mãe perguntou: "Filho, por que você ainda está triste?" A resposta foi comovente. Assustado pelo barulho dos trovões, o menino respondeu: "Mãe, eu não entendo por que Deus está tão zangado comigo só por causa de uma nota baixa em matemática." Essa ilustração mostra como o medo de Deus pode gerar uma religião doentia, repleta de fiéis que olham para o céu e não conseguem ver um Deus amoroso. Pelo contrário, tais indivíduos o enxergam apenas como um juiz implacável, sempre disposto a castigar os desobedientes. Nesse contexto surge a necessidade de se diferenciar dos conceitos que às vezes são confundidos: o medo de Deus e o temor a Deus. Primeiramente, Deus não quer que seus filhos tenham medo ao se aproximar dele, mas ao mesmo tempo ele exige que seus seguidores o temam. Qual a diferença? O medo está fundamentado na imagem de um Deus cruel e vingativo, ao passo que o temor baseia-se no respeito para com um Deus poderoso e majestoso. É possível amar a quem eu respeito, porém não é possível sentir amor por alguém que eu tenho medo. O temor a Deus é o conceito principal apresentado no livro de Jó, capítulo 41. No versos 5, 10 e 11, Deus apresenta o terrível crocodilo e a partir dele apresenta uma série de perguntas a Jó. Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ninguém há tão ousado que ai se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Existe um antigo pensamento que declara: nenhuma obra é maior do que o seu artista. E é exatamente nesta direção que Deus questiona Jó ao mostrar a incoerência de se temer a natureza, porém ignorar aquele que a criou. Da mesma forma, se olharmos a vastidão do nosso planeta, a complexidade da vida, a infinidade de estrelas, astros e planetas, é natural se apoderar de nós um sentimento de perplexidade ante a grandeza do mundo que nos cerca. Porém, Deus nos desafia a pensar que muito maior do que a criação é o Criador. Assim, ao nos reconhecermos como uma obra criada e idealizada pelo grande artista, deve tomar conta de nossa mente o respeito e o temor diante do grande arquiteto. Como afirmou de maneira poética o grande cientista Isaac Newton, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta.